Olá, meu nome é Igor de Souza, sou aluno de letras da Uninter e o meu RU é 2815389. Bom, estou aqui para falar um pouco mais sobre fake news e especificar que fake news em suas várias tipagens. Durante a primeira aula a gente falou de algumas motivações e como surgiu fake news, e agora nessa segunda aula, comigo vocês vão ver algumas das diferenças e os seus tipos, ok? Muito bem, então. Na nossa primeira aula, a minha colega Valéria conversou bastante sobre fake news. Ela explicou as motivações e objetivos de pessoas que criam esse tipo de conteúdo e divulgam. Ela também falou sobre a origem do termo e explicou como devemos nos proteger desse tipo de conteúdo. Agora, nessa segunda aula, eu vou explicar alguns tipos de fake news e para assim melhorar ainda mais a nossa capacidade de percepção sobre esse tipo de conteúdo, para nos protegermos melhor e não sermos pessoas que divulgam esse tipo de conteúdo. De acordo com Adler, existem 7 tipos de fake news, que são a sátira ou a paródia, a falsa conexão, o conteúdo enganoso, o conteúdo falso, o conteúdo de impostor, a manipulação de conteúdo e os conteúdos fabricados. Agora irei explicar cada um desses 7 tipos, começando pela sátira ou paródia. As sátiras, elas costumam ridicularizar indivíduos, organizações ou estados com frequência, como uma forma de intervenção política ou como objetivo de provocar ou evitar alguma mudança no cenário desse estado ou organização. Exemplos de sátiras publicadas em larga escala são a do Charlie Hebdo, que é um jornal semanal satírico francês que tem como principais publicações sátiras sobre partidos comunistas franceses, o catolicismo conservador, a hierarquia judaica e o fundamentalismo islâmico. No Brasil, muitas fake news são replicadas por usuários nas mídias sociais, como foi o caso da notícia falsa, que a gente pode observar aí nessa nossa imagem. Foi publicado em um site sensacionalista que afirmava que o novo brinquedo de Kinder Ovo seriam as ações da Petrobras. Uma piada com os valores das ações. Bom, a grande diferença entre a sátira e a paródia é que a sátira nem sempre é humorística, já a paródia tende a criar um efeito cômico, ridicularizando o tema escolhido. As 3 técnicas mais utilizadas na sátira são a diminuição, a inflação e a justaposição. A diminuição reduz a grandeza do que está sendo satirizado com o intuito de torná-lo aquilo ridículo ou até sobressair os defeitos criticados. Já a inflação é o oposto. O objetivo é satirizar. O objeto satirizado tem seus aspectos exagerados ou aumentados. Já a justaposição tenta igualar o nível de importância de coisas claramente desiguais. No nosso exemplo aqui temos o Trump, que pensa que os brasileiros colocam cercas elétricas nas casas para se preparar para um apocalipse zumbi. Essa notícia é claramente uma sátira com a ideia que o ex-presidente Trump, tem sobre os brasileiros e sua cultura de moradia, que são geralmente casas mais protegidas, que é algo bem diferente dos Estados Unidos, que não costumam ter casas com muros e cercas elétricas, é sempre uma moradia mais aberta. Então percebe-se que é claramente uma piada sobre o que um ex-presidente americano pensa sobre o país Brasil. A falsa conexão. Esse tipo de fake news ocorre quando imagens ou legendas não dão suporte ao conteúdo. Podemos notar exemplos de falsa conexão nas publicidades que vemos em quase todos os sites de redes sociais atualmente. Geralmente, as publicações ocupam áreas menores das páginas e contêm uma foto e uma manchete que, quando clicadas, levam a notícias que podem não ter relação com a manchete exibida, ou podem inclusive levar a páginas maliciosas. Redes sociais como o Facebook possibilitam aos usuários modificar esses títulos de reportagem antes de compartilhar elas, e podendo até adicionar uma manchete mais sensacionalista ou até mesmo falsa, como foi o caso de uma reportagem que teve seu título "O dólar fechado a 3,86, de olho em cenário no Brasil e dados dos Estados Unidos", alterando apenas como brincadeira para dólar fechado em 3,80
e fodeu para todo mundo. Essa foi a expressão usada na reportagem, para tornar ela um pouco mais sensacionalista, né, para promover cliques. Como visto na nossa imagem aqui dessa reportagem. Porém, foi repostada mais de 5.000 vezes no Facebook. Muitos usuários que realizaram esse compartilhamento não chegaram a ler a notícia e só compartilharam tendo como base a manchete. Conteúdo enganoso. É frequente o uso desse tipo de conteúdo nas eleições, em época de política. Esse tipo de fake news usa uma informação enganosa para usá-la contra um assunto ou uma pessoa. Um caso que ficou bastante famoso e repercutiu muito foram as notícias vinculadas à vereadora Marielle Franco, após a morte dela a tiros no Rio de Janeiro, em março de 2018. Entre elas estavam as manchetes que diziam que a vereadora teria engravidado aos 16 anos, teria sido casada com Marcinho VP, um ex-traficante, e que teria sido eleita pelo Comando Vermelho. Todas essas notícias foram desmentidas por voluntários que criaram um site para contar a verdade sobre os fatos. A base dessas notícias falsas foram Marielle, que tinha cunho político, buscando difamar e marginalizar sua luta e conquista. Algumas dessas fake news tiveram maior repercussão e foram divulgadas pelas desembargadoras Marília Castro Neves e pelo deputado Alberto Franco. Nessa imagem aqui a gente pode perceber que a Marília Castro Neto, que é uma desembargadora, Castro Neves, perdão, que é uma desembargadora, acabou postando esse tipo de notícia. Agora o conteúdo falso. Se refere a conteúdos verdadeiros, porém usados em contextos errados ou com o intuito de atrair mais a atenção à notícia. Um exemplo desse caso aconteceu em 2017, quando a Organização Internacional das Nações Unidas para a Migração revelou mercado de escravos no Líbia e no Níger, onde centenas de jovens que tentavam migrar à Líbia de outras partes do continente estavam sendo comprados e vendidos. Um usuário do Facebook postou diversas fotos que afirmavam ser de tráfico de escravos na Líbia. Entretanto, segundo o site de verificação de fatos Snops, 5 das 7 imagens não são relacionadas ao tráfico e as 2 restantes não tiveram suas fontes identificadas. O que caracteriza esse tipo de fake news é o fato das imagens existirem, não serem manipulações digitais, porém são utilizadas fora de contexto, o que faz com que sirvam a propósito de notícia falsa e, por serem imagens em uma notícia, dificilmente terão suas fontes checadas pelos leitores. Agora, conteúdo impostor. Os conteúdos de impostores são frequentemente sites que imitam portais de jornalismo profissionais para dar maior credibilidade para as suas notícias. Os sites imitam tanto a aparência quanto o estilo de escrita para evitar suspeitas. Um dos exemplos de sites com esse intuito é o site Folha Brasil, que imita a página Folha de São Paulo. Logo, os leitores que conhecem o site verdadeiro julgam que a página semelhante deve ter a mesma credibilidade. A Folha Brasil já é conhecida por disseminar notícias falsas e se encontra atualmente fora do ar. E vocês podem observar nas imagens que ambos os sites são bem parecidos, tanto as fontes como o seu formato e o jeito que eles disponibilizam as notícias e imagens são bem semelhantes até. O site do G1 também já foi vítima desse tipo de prática, tendo seu site copiado em aparência e material. O site falso usava uma notícia verdadeira que foi publicada no portal em 2015, porém modificada na página falsa. O portal falso tinha a mesma aparência do G1 e o mesmo título da notícia, mesmas fotos, mas porém com variações no conteúdo. Um dos poucos indícios que denunciavam a falsificação era o URL. E é muito comum também atribuir uma fonte conhecida ou confiável a uma notícia fabricada. Esse tipo de
esse tipo de fake news é usada principalmente em redes sociais. Manipulação de conteúdo. Na era digital, a manipulação de imagens e vídeos é uma prática comum. Praticamente toda foto publicada na internet possui algum tipo de edição. A manipulação de conteúdo se dá quando as informações genuínas, imagem ou vídeo, são manipulados para enganar ou criar notícias virais. Um exemplo ocorreu durante o furacão Sandy, que afetou a Jamaica, Cuba, Bahamas, Haiti e República Dominicana. Alguns lugares também nos Estados Unidos. Surgiram na internet algumas fotos manipuladas, principalmente na cidade de Nova York, que mostrava uma grande tempestade se aproximando da Estátua da Liberdade, mas que não passava de manipulação digital. Cortes propositais em partes específicas de vídeos também geram muita repercussão na internet. A prática é comum em, por exemplo, discursos políticos, onde trechos são selecionados de forma a passar informação fora de contexto. Leitores dificilmente notam os cortes e repassam a notícia, gerando assim uma maior disseminação das fake news. Existem ainda softwares desenvolvidos para facilitar a manipulação de vídeos que permite captura de expressões faciais e de uma segunda pessoa e depois sobrepor sobre o rosto da pessoa no vídeo original. Se a gente for parar para pensar e olhar aqui na nossa realidade, visitando a rede social Quai, a gente encontra muitos desses trechinhos de falas do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e do atual presidente Lula, onde há muito recorte no contexto de suas falas e eles acabam com um texto totalmente errado e algo que nunca foi citado. E a gente fica se perguntando mais tarde, se ele realmente falou algo tão duvidoso como isso, como não repercutiu? Então, o motivo dessa não repercussão é porque o conteúdo era falso e não passava de apenas um monte de fala recortada. Por isso a gente não vê esse tipo de... É muito comum a gente observar em redes sociais, principalmente a rede social Quai, esses trechos, esse recorte com falas completamente distorcidas e muitas vezes coisas erradas e até racistas, preconceituosas, tanto de classe como de gênero e cor, e não se vê repercussão nas fontes de sites confiáveis, porque foi constatado que aquilo é um recorte. Então, muito cuidado com esse tipo de compartilhamento em redes sociais, esse tipo de conteúdo. E por último, conteúdos fabricados. De todos os 7 tipos de fake news, fabricar notícias 100% falsas é a mais praticada, pois consiste totalmente em dar informações inventadas. Pode ser considerado uma junção de todos os outros tipos da lista acima e não possui um limite de criatividade. A Rússia é uma das principais produtoras de fake news, algumas delas criadas inclusive durante um ambiente favorável para um conflito armado entre a Ucrânia durante a crise de 2014. Também teve muita participação durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Uma das fake news que ganharam a maior repercussão durante as eleições de 2016 foi a que o Papa Francisco apoiava o então candidato Donald Trump naquela eleição. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho e essas são as referências do nosso conteúdo, tá bom? Através delas vocês vão poder verificar a veracidade do nosso conteúdo e também se informar um pouco mais sobre o tema. Há alguns arquivos muito interessantes sobre o tema fake news, bem mais extensos e elaborados, com uma quantidade maior de detalhes para vocês lerem e aprender mais sobre esses tipos diferentes de fake news e ideias para combater, para que você possa estar sabendo lidar com esse tipo de situação, ok? Bom, chegamos aqui, eu espero que a gente possa ter aprendido bastante sobre fake news, que a gente possa estar aprendendo a diferenciar e perceber as características de cada uma quando encontrarmos com em alguma página de rede social. E eu queria convidar vocês a estarem participando também das nossas próximas aulas, que vão acontecer no sábado, dia 3, e
no dia 4, no domingo. A gente vai estar falando um pouco mais agora, no dia 3, sobre trabalhar o tema fake news dentro da sala de aula. Eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre como trabalhar esse tema dentro de sala de aula de uma forma mais didática e bem gostosa de se aprender. Também convido vocês também no dia 4, no domingo, para a gente encerrar esse momento, essa conversa sobre fake news com a minha colega Valéria, onde ela vai estar dando as considerações finais sobre esse tema e também respondendo as perguntas que vocês vão deixar no comentário. Então, desde agora eu já peço que se você tiver uma dúvida, deixe o seu comentário e também deixe um like, que é para ajudar a gente na nossa divulgação do nosso conteúdo, porque esse é um trabalho de cidadania, onde a gente lança esse tipo de projeto para poder dar uma nota no nosso trabalho. Então,